Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus e Satanás 1. Publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 12 de maio de 1970. Os ensinos do céu da LBV estão sendo colecionados por muitas pessoas que se declaram profundamente interessadas, embora não gostem de religião. Vemos nisso um sinal de que tal matéria traz algo de novo, capaz de religar a criatura ao Criador. Quais as palavras que Jesus proferiu e que deram origem à crença de que ele sofreu a tentação no jejum? Diz o Espírito da Verdade: os profetas se preparavam para desempenhar suas missões por meio da prece, da meditação e do jejum no deserto. Pareceu aos homens que Jesus se submeteu a esse uso ou tradição antes de dar início ao desempenho da sua missão publicamente. Depois de receber diante do povo, pela descida do Espírito Santo sob a forma de uma pomba e pela voz que se fez ouvir no céu, a consagração como Filho de Deus, da missão que ia desempenhar e que João havia pouco anunciara a todos os que o cercavam, Jesus se afastou das margens do Jordão. Perderam-no de vista aqueles que lhe seguiam os passos. Para impressionar as multidões, ele se tornou invisível durante o tradicional espaço de tempo, 40 dias e 40 noites, número este até certo ponto sagrado, segundo as tradições hebraicas. Desapareceu não porque se internara no deserto, mas porque voltara, como fazia sempre que sua missão não lhe reclamava a presença entre os homens, para as regiões superiores, onde do alto dos esplendores celestes governava, governa e governará a terra e a humanidade. Decorridos os 40 dias e 40 noites, reapareceu, dirigindo ao povo e aos discípulos que o rodeavam e lhe haviam notado a ausência estas palavras: em verdade vos digo, quando Satanás vos segredar, escuta os meus conselhos, faze a minha vontade, e eu te darei todos os reinos da terra.
repeli-o com firmeza. Não tendes um reino maior que todos, o reino de Deus vosso Pai? Se a fome vos apertar e Satanás vos disser, obedece-me, e destas pedras farei pão para o teu alimento, recusai-o sem temor. O pão da terra não alimenta senão o corpo, e vós tendes o pão da vida, que alimenta a alma e a torna apta a entrar na vida eterna. Se o orgulho vos arrastar ao fastígio das grandezas humanas, e Satanás vos disser, precipita-te no espaço que te atrai, e não temas a queda, pois serás amparado. Imponde-lhe silêncio, e não tenteis o Senhor vosso Deus. Recolhei-vos medindo vossa fraqueza e a grandeza do Pai, e Satanás se afastará por algum tempo. Mas não esqueçais que ele ronda constantemente, pronto sempre a deitar as garras à sua presa e se aproveitar de todas as suas fraquezas. Aí tendes, bem-amados irmãos, as palavras que o Mestre pronunciou quando reapareceu e que, por sua ordem, vos revelamos e transmitimos. Aplicai a vós mesmos essas palavras, porque, como todas as que lhe saíram dos lábios, devem produzir frutos no presente e no futuro, do mesmo modo que, sob a figura da tentação material, produziram no passado. Semelhantemente ao que se dava com tudo quanto, então se dizia, tais palavras passaram de boca em boca. Alguns dos apóstolos e discípulos as ouviram do próprio Cristo, outros as receberam da voz pública, mas enquanto durou a missão terrena de Jesus, tendo todos a atenção continuamente solicitada por fatos novos, não a detinham sobre nenhum. Só depois de terminada a missão, os fatos voltaram a ser considerados mais atentamente, e entre eles se apresentaram de novo o do desaparecimento do Mestre, durante 40 dias e 40 noites, e as circunstâncias que o cercaram. Surgiram então os comentários, e destes nasceu a opinião que gerou a crença no fato material do jejum no deserto e da tentação de Satanás. Os apóstolos e os discípulos, como todos os que abraçaram a fé cristã, acreditaram nesse fato material. Na sua condição de homens, de espíritos encarnados, tinham os preconceitos e as crenças da época e estavam imbuídos das mesmas tradições. Na verdade, era corrente então que todo profeta ia jejuar no deserto antes de principiar o desempenho da sua missão. Coincidindo as palavras de Jesus com o seu desaparecimento por 40 dias e 40 noites, pensaram todos que essas palavras eram o resumo do que ocorrera com ele durante a sua ausência, que o que ensinara relativamente às tentações do demônio, tentações a que está sujeita a humanidade pela fome, pelo orgulho e pela ambição, relativamente às emboscadas que o espírito do mal lhe arma e a fé e a perseverança com que lhe cumpre resistir, era o resumo do que o próprio Jesus experimentara. Assim, acreditaram que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites no deserto, que decorrido esse tempo tivera fome e então fora tentado por Satanás no exato sentido das palavras que dirigia ao povo. Ao homem material
são precisos fatos materiais. O Cristo, para os homens, era um homem e, como tal, sujeito às enfermidades, a todas as necessidades da existência humana. Em matéria de provações, ninguém naquela época podia compreender senão as provações físicas. Ao surgirem os comentários sobre as palavras do Mestre, já se divulgara pelas multidões a revelação que o anjo fizera a José e Maria e que fora conservada em segredo até o termo da missão terrena de Jesus. Diante da revelação da sua origem, tida em geral, segundo a letra, por miraculosa, divina, dada a qualidade que a mesma revelação lhe atribui de Filho de Deus, diante da sua vida de pureza perfeita e dos milagres que realizara, da sua ressurreição e da sua ascensão, difundiu-se a crença na sua divindade.